Olá a todos, bem-vindo a mais um videocast do nosso grupo Pura Oncologia em Debate. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, né, que é o papel da terapia-alvo no tratamento do câncer de rim metastático. E comigo hoje eu tenho a doutora Silvana Vale, uma colega oncologista clínica. Silvana, para iniciar, eu vou pedir para você fazer um breve histórico, né, do papel da terapia-alvo aí no câncer de rim. A gente sabe que é uma arma que a gente já usa há bastante tempo. Se você puder fazer um resumo sobre os principais estudos dessa droga. Olá, Thiago, olá a todos. Então, o TKI, né, a história do TKI no câncer renal, Thiago, começou ali por volta de 2008, com o sorafenib e o sunitinib, que foram os primeiros TKIs, né, que a gente começou a usar no tratamento dessa doença. E aí, depois disso, foram surgindo, né, combinação de interferon com bevacizumab, o inibidor de mTOR, né, o tensirolimab, que aliás até foi descontinuado, o pazopanib, everolimus, depois o axitinib, que chegou por volta de 2013, e aí depois veio o cabozantinib em 2017, né, a monoterapia, né, com imunoterapia, que foi o nivolumab em 2015. Então, a partir de 2008, aproximadamente, começou a mudar bastante aí o cenário do tratamento do câncer renal, né, com o advento dos TKIs no manejo dessa doença. E aí, né, Thiago, então depois que o nivolumab, né, o estudo do nivolumab foi apresentado, né, como monoterapia, a primeira imunoterapia para o tratamento dos pacientes com câncer renal, que a gente sabe que isso mudou, né, a história natural dessa doença, mas depois disso algumas combinações, né, de imunoterapia, seja imunoterapia combinada, seja imunoterapia combinada com TKI, algumas imunoterapias combinadas entre elas ou com TKI foram aí apresentadas e entraram para o arsenal do tratamento nessa doença, né, Thiago? Você podia comentar isso para a gente também? Não, claro, eu concordo com você. Foi realmente uma era da terapia-alvo, né, de 2008 até 2018. E de 2018 em diante, agora a gente entrou na era da imunoterapia, né? Como você comentou, a imunoterapia faz parte do tratamento de primeira linha para praticamente todos os tipos de paciente, né? Então a gente teve o CheckMate 214 com nivolumab e ipilimumab, que o dado foi superior do que o Sutent. Na sequência, a gente teve a combinação de pembrolizumab com axitinib e avelumab com axitinib também com superioridade em relação à terapia-alvo isolado, com ganho de sobrevida global, ganho de sobrevida livre de progressão e também taxa de resposta. E mais recentemente, a gente teve o trabalho com nivolumab e cabozantinib, apresentado no Congresso Europeu do ano passado, um estudo também positivo para os endpoints, e na ASCO-GU agora 2021, o trabalho com pembrolizumab e levantinib, né? Então a gente vê que todas essas combinações são superiores do que a terapia-alvo isolado com sunitinib e ao novo padrão de tratamento, né? Acho a grande dúvida, Silvana, agora é o que usar como sequência de tratamento, né? Sim. Com certeza, né, Thiago? Com tantas opções, assim, eu acho que ficou mais difícil, né, o sequenciamento. Acho que isso tem que ser individualizado, caso a caso, paciente a paciente. Mas, obviamente, que a segunda linha ela vai depender do que o paciente usou em primeira linha, né? Então, por exemplo, se o paciente teve a oportunidade, né, como você falou hoje, o ideal é que esses pacientes metastáticos usem hoje em primeira linha, façam uso da imunoterapia, porque é o que dá maior chance, né, maior sobrevida global, maior taxa de resposta. Então, se esses pacientes usaram, por exemplo, combinação de imunoterapia, ipilimumab mais nivolumab, obviamente ele vai sequenciar com TKI, que pode ser o sunitinib, pazopanib, axitinib ou cabozantinib. Se esse paciente não teve a oportunidade do uso da imunoterapia em primeira linha, ele ainda terá em segunda linha, ele poderá usar, se ele usou, por exemplo, um TKI em primeira linha, sunitinib, pazopanib ou cabozantinib, ele pode usar imunoterapia em segunda linha, né, o nivolumab, cabozantinib ou axitinib. Ou então, se esse paciente, por acaso, usou uma imunoterapia combinada, a gente tem 2 estudos que combinam imunoterapia com axitinib, esse paciente vai acabar fazendo sequenciamento em segunda linha com cabozantinib ou pazopanib ou sunitinib, né, com certeza com outro TKI, uma vez que ele já usou imunoterapia, acabou de usar em primeira linha. Então, o sequenciamento eu vejo hoje, eu acho que é mais ou menos isso, né, Thiago?
Sim. Então, Eu concordo, Silvana. iniciando com TKI. Mas a propósito, sabe, eu ia te perguntar, se a gente está falando de TKI, se você tem alguma preferência, alguma droga que você use mais para algum tipo de específico de paciente? Sim. Eu acho que o sequenciamento, como você falou, realmente a gente não tem essa resposta de como sequenciar. A gente tem alguns trabalhos retrospectivos, né, mostrando resposta a outros tipos de terapia-alvo após progressão inicial. Mas como você comentou, a gente pode expor qualquer uma dessas opções. A gente tem que lembrar que o cabozantinib, né, que é uma droga mais recente, o cabozantinib, a gente teve inicialmente um estudo de fase 3, comparando com a everolimus em segunda linha, para quem tinha falhado uma terapia-alvo inicial, foi um estudo positivo. Depois um estudo de primeira linha, um estudo de fase 2, para pacientes de risco intermediário e desfavorável, comparando com o SUTENT, também com superioridade para esses pacientes. Uhum. E a gente lembra que o cabozantinib tem um mecanismo de ação de uma mais nova geração. Além de inibir o VEGF, ele inibe também o HZL e o MET, né? Então talvez justifique essa maior eficácia. E acaba sendo a minha droga de escolha no sequenciamento pós-falha uma terapia-alvo. Então, para esses pacientes que usaram talvez Pembro e Ax, minha preferência vai ser oferecer o cabozantinib no sequenciamento. Para esses que receberam nivolumab com ipilimumab, tentar oferecer também um cabozantinib no sequenciamento, né? Mas a gente falta uma evidência nível 3 ainda para qual droga escolher nesse sequenciamento, né? Sim, mas lembrando, né, Thiago, como você falou, para esses pacientes mais graves, né, o METEOR mostrou que para pacientes com metástases ósseas e ou metástases viscerais, o cabozantinib teve um ganho, né, adicional para esses pacientes performaram melhor para esse subgrupo de pacientes mais graves, então que corrobora aí a escolha do cabozantinib para esses pacientes que são mais graves, né, que têm doenças mais avançadas. E a boa notícia é que agora, no ano 2021, nós tivemos a atualização do rol DNS, né, que incluiu o cabozantinib como terapia de segunda linha. Então, pode falhar o TKI de primeira linha. Então, é mais uma opção agora que a gente vai ter acesso na prática clínica, realmente. E acredito que você, como eu, nós já tivemos experiências com a droga. Realmente é uma droga de fácil manejo, né, de toxicidade, e realmente a gente vê um benefício clínico do tratamento. Silvana, em relação, só para a gente finalizar, a gente conversou inicialmente sobre as combinações, né? A gente tem agora 5 possíveis combinações de imunoterapia com terapia-alvo ou imunoterapia com imunoterapia. Uhum. Como você vai escolher, né? A gente tem o nível cabo com resultado super favorável do apresentado na ESMO, e depois o Pembro com levantinib, também com resultado bem interessante na ASCO-GU. O que você tem, como você vai tentar escolher a melhor opção de tratamento? Ti, é uma pergunta difícil, até porque a gente sabe que nem todas os TKIs, né, nem todos eles estão de fácil acesso para a gente, nem todos eles fazem parte aí do rol da ANS, né, ou seja, nem todos eles a gente, né, tem como prescrever para os pacientes, então é claro que, né, se a gente pudesse escolher, seria fácil, a gente tem 5 combinações aí, todas 5 bastante eficazes, né, com ganho de sobrevida e sobrevida livre de progressão comprovados, mas acho que essa escolha, assim, ela, enfim, vai depender de acesso, acho que vai depender bastante de acesso, se a gente consegue ou não prescrever aquele TKI em combinação com imunoterapia, lembrando que a gente tem uma combinação, né, de 2 drogas endovenosas, com qual a gente não encontra barreira para prescrição, mas eu acho que depende bastante disso, né? De acesso, né, de custo, enfim, de tolerância do paciente também, claro, né, cada paciente Sim. com suas comorbidades e, portanto, isso também entra na hora da escolha do tratamento. Eu concordo, acho que as 5 opções são válidas, é difícil dizer qual é o melhor, mas nós sabemos que eles são todos superiores do que o sunitinib, né? Vai ter que ver perfil de toxicidade, acesso, necessidade de resposta ou não, talvez as combinações de TKI com imunoterapia a gente consegue uma taxa de resposta maior. Sim. Mas o bom é que realmente a gente tem várias opções disponíveis agora, né, para os pacientes. Sim, eu acho que assim, os últimos anos aí o tratamento do câncer renal realmente deu um grande salto, né, no sentido, né, de aumento de sobrevida e de benefício mesmo, né, para esses pacientes. Não tenha dúvida. Com certeza. E agora, nós vamos agora começar a andar para um outro cenário, né, trazer essas drogas para um cenário agora cada vez mais precoces. Provavelmente no congresso agora na ASCO nós vamos ter
dados de imunoterapia adjuvante. Então, ficar atento que provavelmente mais novidades nos próximos meses. Então, e com isso, então, a gente finaliza esse videocast. Obrigado pela atenção. Próximo mês, lançaremos um novo episódio. Fique atento ao nosso site, uruonkindebate.com.br. Lá também você vai encontrar a agenda de eventos e outros temas importantes. Obrigado. Obrigada a todos, Terrol.